Olá, internautas, sejam bem-vindos ao canal TecMake. Eu sou Manuel de Jesus, agora com vocês falando um pouquinho sobre o multímetro. Essa ferramenta que é de extrema importância na eletricidade e na eletrônica. Então você que está iniciando no mundo da eletricidade e da eletrônica e você ainda não conhece o multímetro, eu te convido a assistir esse vídeo até o final para você entender melhor como utilizar esse equipamento que é de grande importância dentro desse ramo da eletrônica, da robótica, e você vai ter facilidade para desenvolver os seus projetos se você conhecer realmente como usar essa ferramenta. Então, esse é um multímetro digital da marca Minipa. Esse modelo é o ET1400, né? Vocês estão vendo aí na tela. Muito bem, e como eu vou usar o meu multímetro? Para que serve o multímetro, né? Eu preciso, por exemplo, medir a tensão de uma pilha, ou de uma bateria, ou da tomada, né, que eu vou utilizar. Preciso fazer a medida de uma corrente de um determinado dispositivo, tá? Preciso medir a resistência de um determinado dispositivo. Eu uso o multímetro. Preciso testar, por exemplo, um LED, né? Preciso testar um LED. Eu uso o multímetro. Então, o multímetro ele tem uma ampla utilidade dentro dessa área. Muito bem. Então, a primeira escala que nós vamos utilizar agora é a escala de corrente contínua, tá? Quando se fala em pilhas e baterias, circuito fotovoltaico, né? Até ali a geração da placa, até chegar no controlador de carga, nós temos ali a corrente contínua. Então, é nessa escala que a gente vai, usar para fazer essas medições. Por exemplo, eu sei que essa bateria, ela é uma bateria de 9 volts. Então, é coerente que eu coloque o multímetro na escala de 20 volts, para eu fazer essa medida. Então, eu tenho no multímetro duas ponteiras, dois cabos, uma ponteira vermelha que é o positivo e a ponteira preta que é o negativo. Quando eu vou medir tensão, né, essas duas ponteiras elas vão fazer a medida em paralelo. Agora, quando é corrente, não. Quando é corrente, eu preciso usar essas ponteiras em série com o circuito e a fonte. Muito bem, mas a maneira que a gente mais usa é para medir tensão e resistência, testar diodo, LED e etc. Então, eu vou conectar aqui a ponteira preta, ó, terminal preto no comum do multímetro, ó, comum, e aqui, ó, tensão, né, temperatura e outras medidas, corrente. Então eu vou colocar aqui, ó. Muito cuidado, para fazer essas medidas tem que estar nessas posições. Então eu vou medir aqui a tensão da minha bateria, ó. Tem os terminais dela, ponteira preta no positivo da bateria, ponteira vermelha no positivo da bateria e ponteira preta no negativo da bateria. Tenho a medida da minha bateria, 8,7 volts. Agora, se eu for medir, por exemplo, a tensão de um painel solar, por exemplo. Normalmente, a maioria dos painéis solares, eles geram mais de 20 volts. Então, é coerente que eu coloque o meu multímetro em uma escala maior. No meu caso, eu colocaria aqui na escala de 200 volts. Que aí eu posso fazer medidas, né, de 0 até 200 volts. Beleza. Agora, se eu for fazer a medida de uma corrente alternada, ou seja, daquela tensão que está lá na nossa tomada, aí eu vou usar essa escala.
O símbolo, tá vendo que o símbolo da tensão alternada é um tio, né, em forma de uma onda, de uma senoide, né? Então esse intervalo daqui para cá é para medida de corrente alternada. Então eu vou medir a corrente, a tensão da minha tomada, e eu não sei qual é, se ela é 127 ou se é 220 volts, né? Só que aí, como eu não sei, eu vou colocar aqui, ó, na posição de até 500 volts, porque aí eu consigo alcançar o intervalo de 127 ou 220 volts. E aí eu vou plugar lá na tomada os dois terminais, cada um em um orifício, e vai aparecer para mim aqui a medida correta. Muito bem. Também na escala de continuidade, eu posso, que é essa posição aqui, ó, tem o símbolo de um diodo. Normalmente a maioria dos multímetros tem o símbolo de um diodo nessa escala, e eu posso medir a interrupção de um fio, por exemplo, ó, se eu fizer isso aqui, soa o bip dizendo que não há interrupção, né? Por exemplo, se eu for medir testar um fusível para saber se está queimado, aí eu não tenho aqui o fusível agora, mas eu posso fazer um desenho, né? Vamos colocar aqui o desenho do multímetro de um fusível. Ó, aqui eu tenho o filamento do fusível e eu vou medir de um lado e do outro do fusível. Se apitar, é porque o fusível está bom. Se não apitar, é porque está rompido, né, aqui no meio. Então já dá para a gente testar aí os dispositivos. O LED, um dispositivo bacana, aliás um componente interessante. Eu posso testar também na escala de continuidade. Olha, eu vou saber se o LED está bom, eu vou conectar aqui, ó. Não ligou, eu viro os terminais e testo agora, olha como ele ligou, certo? Então eu posso usar a escala de continuidade para teste de LED. Beleza, aqui agora essa escala, eu vou pular a escala de corrente e vamos falar um pouco de resistência. Por exemplo, eu vou colocar aqui na escala de 2000 ohms e vou fazer a medida, ó, desse resistor. Esse resistor ele é de 1000 ohms, ou seja, de 1K, e nós vamos ver se realmente o multímetro vai fazer essa medida, tá? Eu vou colocar ele aqui sobre a mesa e vamos medir, vamos ver o que aparece lá. Ó, 993 ohms. Tá? A gente vê que está quase preciso, né? Tá uma medida bem próxima. Então significa que o resistor está bom, porque ele também tem as suas características que a gente pode inclusive comentar em um próximo vídeo. Certo, então escala de resistência, escala de continuidade, escala de tensão alternada, de tensão contínua, e também nós temos nesse multímetro a temperatura, tá? Para usar a temperatura, eu preciso ter os terminais, né, o conjunto de cabo com o sensor de temperatura na ponta. Automaticamente o multímetro aqui ele já nos mostra a temperatura do ambiente, mas ela vai ser mais precisa se você colocar o sensor, o cabo com o sensor. Eu estou sem o cabo aqui agora, na verdade ele deve estar escondido aqui em algum ponto da minha oficina. Depois eu encontro ele por aí. Beleza. Nosso multímetro tem aqui esse botão que é de luz interna. Se você estiver no escuro, você pode acionar. E aqui nós temos esse botão que ele guarda na tela o valor que está sendo lido. Por exemplo, se eu pressionar, ó, ele congela na tela o valor que está sendo lido, ó. Se eu mudar de escala, continua lá o valor que foi lido na escala de graus Celsius, tá? Então,
faltou ver, a gente ver a escala da corrente, né? Para medir corrente, pessoal, eu preciso mudar esse terminal. Ó. Eu coloco na escala, por exemplo, vou colocar na escala de 10 amperes, tá? Vou colocar aqui na posição de 10 amperes, vou medir uma carga de corrente um pouco elevada. Então, para medir corrente, eu preciso, ó, remover esse cabo daqui e colocar na posição da corrente, senão eu posso causar problema. Então, agora sim eu posso medir a corrente de uma carga. E aí, como é que eu vou medir? Eu vou pegar a fonte, eu vou tentar fazer um exemplo meio complicado aqui, meio simples, mas só para você ter uma ideia. Ó, eu ponho a ponteira do meu multímetro em um dos lados da fonte e a minha carga, que vai ser o resistor. Então eu conecto a carga do outro lado da fonte e meço aqui, ó. Tá, eu vou tirar aqui esse congelamento e eu meço aqui, ó. Então eu vou tentar colocar numa escala de miliampere, ver se eu consigo medir alguma coisa aqui. Não microampere. Muito pouco também, né? Então, mas essa é a forma de fazermos a medida da corrente.